Amém. Então vamos para a palavra, né? Vamos para a parte mais importante de hoje. Eu estava refletindo um pouco no que a gente ia falar sobre hoje. E para quem não sabe, né? A gente sempre tenta, não é uma regra, é algo que a gente sempre tenta fazer, né? Colocar a base sempre no segundo sábado, né? Hoje é o terceiro, né? Por quê? Porque no sábado passado eu tive um compromisso, um casamento para ir. Foi no casamento que eu tive essa ideia do que a gente ia conversar hoje. Porque o casamento, para quem, né, para quem não estava sabendo, fui eu e a Fernanda, né? A gente foi ao casamento do primo dela, casamento que já tinha sido marcado já faz um tempo. E foi numa chácara, foi muito gostoso, né? Tava tudo muito bonito. E eu tava ali admirando as coisas, admirando o local. Eu gosto muito de natureza. E quando começou a ministração ali do casamento, o pastor que estava lá, ele também era, além de ser o pastor da igreja do primo da Fê, ele também era um amigo deles ali, né? Virou um grande amigo dos dois. Então a ministração ali do casamento estava sendo muito íntima, muito gostoso de ouvir. Você vendo eles conversando ali, falando ali, estava sendo bem legal, bem gostoso. E eu comecei a meditar um pouquinho ali no que estava acontecendo. Para quem não sabe, né, os nossos irmãos aqui da Casa Verde não sabem, né? Há 6 meses atrás, um pouquinho mais agora, 6 meses eu me casei, né? Então, há 6 meses eu tive a mesma sensação, né? Eu e a Fê, a gente teve essa mesma sensação de estar lá. E foi nisso que eu comecei a pensar, a meditar. Falei, nossa, que legal, né? Porque o mesmo sentimento, aquela mesma responsabilidade que ele estava tendo ali, de ouvir aquelas palavras e pensar, poxa, agora não sou só mais eu, agora é eu e minha esposa, é eu, meu lar. Eu preciso não somente pensar por mim, pensar pelos dois, agir pelos dois, né? Foi essas coisas que eu estava pensando no dia do meu casamento. Eu estava ali até que pleno, mas um pouco nervoso internamente, porque eu estava não pensando ali no agora, eu estava pensando no futuro, né? Tanto é que, para quem não sabe, ali depois terminou o casamento, o meu, né, o nosso, terminou o casamento, a gente foi para a sessão de fotos, aí a Fê virou para mim falando, não tô legal, tô passando mal. Eu falei, justo agora, né? Agora que eu casei, agora a minha responsabilidade é minha. Porque se fosse algum pouquinho atrás, era sua mãe, né? Então, era essas coisas que eu estava pensando, nas responsabilidades, né? E aí me veio na mente um versículo que vai basear a gente hoje. Esse versículo está lá em Efésios 5, do 25 ao 27 e o 32. Eu vou colocar na tela, vocês vão poder acompanhar aqui, mas se vocês quiserem anotar para poder pegar depois melhor, vocês vão poder fazer isso também, tá? Efésios 5, 25 ao 27 e o 32. O 32 é o finalzinho dele, tá? É o seguinte, diz lá: marido, dê o máximo de amor à esposa. Faça como Cristo fez pela igreja, um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Suas palavras evocam a beleza dela. Tudo que ele faz e diz tem propósito de extrair o melhor dela. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando santidade. Aí o 32, o finalzinho, diz o seguinte: grande é este mistério, porém eu me refiro a respeito de Cristo e da igreja. Amém? Esse é o versículo que vai, né, o texto que vai basear a gente hoje. Porque o que eu quero falar hoje aqui com os irmãos, eu quero conversar com os irmãos hoje, é sobre a noiva de Cristo. E a primeira coisa que eu parei é que a gente precisa entender quem é a noiva de Cristo. Talvez seja muito fácil de responder, porque a gente já está meio careca de saber quem é a noiva de Cristo, né? A noiva de Cristo somos nós, a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Perfeito, maravilhoso. Só que talvez, não sei se os irmãos já se pararam para se perguntar nisso, mas o porquê a noiva de Cristo? Por que não, sei lá, os rapazes e as moças de Cristo, né? Por que a noiva de Cristo? A resposta mais simples que a gente pode encontrar para essa pergunta é assim, porque Cristo quis, né? Porque Cristo definiu. Porque se a gente for dar uma olhada na Bíblia, a gente vai encontrar que Jesus, ele se refere várias vezes como noivo, como o esposo. Então, obviamente, a gente faz as contas. Se Jesus é o noivo, quem o ama
é a noiva, né? Essa seria uma forma simples da gente responder essa questão. Cristo se definiu como noivo e nós, então, somos a noiva, porque amamos a Cristo. Só que é um pouquinho mais além, porque não era só simplesmente jogar e falar, é noivo, noiva, pronto, acabou. Não, tinha mais coisas, tinha muito mais. A gente pode entender também a resposta, né? Essa resposta a gente pode ver lá ainda em Efésios 5, o 23, versículo 23. Seria uma resposta um pouco mais explicada. Lá o Efésios 5, versículo 23, ele fala assim, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, seria simples também a gente responder dessa forma. Então, se ele comparou, ele fez a comparação, o marido, ele é o cabeça da esposa no casamento, e ele já faz a comparação, então Cristo é o cabeça da igreja, então Cristo é o noivo, e a igreja a noiva, né? Seria também uma outra comparação que Paulo faz. Só que, como eu falei, ainda assim tem mais coisas. Por que eu digo isso? Porque se a gente for ver, Jesus, quando ele falava aos discípulos e ao povo, Jesus, ele não simplesmente falava as coisas, ele contava parábolas, né? A gente conhece muito bem. As parábolas, o intuito da parábola, ela era simplesmente para trazer figuras simples, figuras do cotidiano, e contar uma história que a pessoa que estivesse ouvindo pudesse entender de forma clara. E para que isso? Para que Jesus pudesse contar as coisas do reino, pudesse falar sobre salvação, pudesse falar sobre o reino de Deus, pudesse falar sobre tudo isso de forma com que as pessoas falassem, entendi, agora fica muito mais fácil. Porque se talvez falasse por falar, a pessoa não entenderia, né? Então Jesus usava parábolas, era uma forma mais simples. E o caso da noiva de Cristo, ele não é um caso assim que foge, é um caso de uma parábola também. Basta a gente poder entender um pouquinho mais, né? Então, o que eu fiz isso aqui? Eu busquei entender um pouquinho como é que era o casamento lá no tempo de Jesus. Como é que funcionava o casamento lá atrás, tá? Então, para que vai servir isso? Para a gente poder entender melhor por que nós somos a noiva. Por que Jesus refere-se como noivo e por que ele usa isso? Por quê, né? Então a gente precisa entrar nesse meio, né? Poder se colocar no lugar daquelas pessoas que escutavam isso. Primeira coisa que a gente precisa entender, tá? Sobre o casamento naquele tempo. Não existia essas coisas, né? Não existia namoro, não existia corte, não existia isso. Era já, quero casar, noivado, casamento. Era isso, noivado e casamento, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. O casamento, né? O casamento ele sempre antecedia com o noivado. E o noivado ele era algo muito sério. O noivado, para você ter uma noção, se um jovem naquele tempo olhasse para uma moça e sentisse, né, poxa, eu gostei dessa moça bonita, né? Ele ia até a casa dos pais da moça para falar com o pai, para propor um trato, propor um acordo. É quase como se fosse um contrato mesmo, né? Ele chegava e oferecia ao pai da noiva, e falava, na verdade, ao pai da noiva, o pai da moça, na verdade, o que ele queria com ela. O que ele queria com ela? Quais eram os planos dele com ela? Então ele meio que chegava já, olha, eu gostei da sua filha e eu quero casar com ela, e dava todos os detalhamentos de como é que seria dali para frente. Mas o mais importante desse acordo era o quanto o noivo, ali, o jovem, pagaria pela moça. Por que ele fazia isso? Na verdade, era por dois motivos, né? Primeiro que naquele momento, o pai, ele, né, o homem, a figura do homem, o pai, ele era o protetor, o dono ali do lar inteiro. E as filhas, né, os filhos, eram considerados como meus, né, posses minhas. E primeiro ele fazia isso. Bom, se você vai tirar algo de mim, né, você tem que pagar por isso. Era como se fosse algo nesse sentido, o pensamento. Mas o mais interessante disso tudo não é pensar dessa forma, é pensar no quesito de preciosidade, né? O jovem, quando ele olhava para a moça,
ele falava, não, essa moça é tão preciosa que vale muito. Então ele dava aquele dinheiro, assim, olha, é isso, esse tanto de valor. E não era um valor simples, não era uma coisa barata, não era algo de qualquer jeito. O jovem trazia uma quantia muito alta. Esse era o primeiro motivo, porque aquela moça era uma preciosidade. E o segundo motivo, que a gente também já vai entrar, né, era porque ele queria estabelecer ali e demonstrar a todo que não era uma brincadeira. Ele não estava brincando. Ninguém bota dinheiro, muito dinheiro em algo, se não vai realmente agir de forma séria. Então ele queria demonstrar às pessoas, principalmente à família, que aquilo era algo sério, uma seriedade. Olha, eu estou dando tanto. E a pessoa, nossa, é muito. Sim, é muito, porque é sério, não é brincadeira. Entendeu? Então era por esses dois motivos. Então o jovem ia até o pai, conversava, havia-se um acordo, havia-se uma conversa, um contrato. O jovem falava sobre o dinheiro e pagava para a moça, pro pai da moça. Então, o que o jovem fazia ali dali para frente? Se tudo tivesse estabelecido da forma correta, o pai da moça tivesse aceitado, tudo estivesse certinho, o jovem, então, ele virava, tá tudo certo, o jovem virava a moça e falava para ela que ele estaria preparando um lugar para que eles pudessem desposar, né? Para que eles pudessem comemorar o casamento. Então ele fala, olha, eu vou, mas eu volto. Eu vou estar preparando um lugar. Primeiro, um lugar para a gente poder realizar as bodas. E segundo, um lugar para a gente poder morar daqui para frente, para o resto das nossas vidas. Então ele vai e volta para a casa do pai dele, o jovem. Porque na casa do pai era uma tradição de que o casamento ocorresse lá. O jovem, o que ele fazia? Ele fazia uma construção, tipo uma casinha, uma casinha não, um quarto, né, com uma suíte, mais ou menos, vamos imaginar aqui, uma suíte, na casa ali no terreno do pai, aonde ele faria as bodas ali. E ele vai para a casa do pai. O pai, nesse momento, o pai do jovem, ele vira então como se fosse um chefe dessa construção. Ele começa e ele vai agir de forma como supervisionar a construção. Por que essa supervisão? Primeiro, porque ele é a pessoa mais calma ali do momento. Ele não está com emoção, né? Ele não está com vontade de se casar, ele já casou, ele já passou pelo processo, ele sabe o que é melhor, ele sabe como que é a melhor construção, o que está certo, o que está errado, o que falta melhorar. Então ele é a pessoa mais eficiente e eficaz para essa situação. E porque ele também já passou por tudo isso. Então ele é o cara que vai ficar responsável por dizer, olha, tá certo, pode ir casar ou não, ainda falta mais um tempo. Isso servia também para que o jovem também não fizesse às pressas. Então o jovem tinha que fazer de forma concisa, concreta, de uma forma mais bonita ali e apresentável. Se naquele tempo alguém passasse, porque o casamento ele era anunciado, né? Então as pessoas sabiam que ia ocorrer um casamento ali. Se alguém passasse e perguntasse àquele jovem, e aí, como é que está a construção? Quando é que termina? Quando é que vocês vão casar? Quando é que vai ocorrer as coisas? O jovem não saberia, porque não é ele que dá o aval de tá certo ou tá errado, não. Então ele fala, não, é o meu pai que sabe disso. Eu não sei o que vai acontecer, quando vai ser. Eu só sei que estou trabalhando, estou preparando as coisas. Nisso tudo, enquanto o jovem está lá preparando as coisas, a noiva, né? Agora, a moça, ela também tem um preparo. Porque agora, ela, sem o jovem ali por perto, sem o seu noivo, ela estaria obrigada ali de esperar pacientemente por ele. Mas não somente esperar pelo noivo, mas ela também tinha que preparar as coisas para o casamento. Preparar o enxoval, não é mesmo? As moças, naquele tempo, e também hoje em dia, as moças preparam o enxoval para o casamento, preparam as coisas para a casa. Essa era a obrigação da noiva. Ela tinha que preparar o enxoval para quando o noivo chegasse. Uma coisa que era muito importante também, era que a noiva tinha que ter consigo uma lâmpada, né, de óleo. Por quê? Caso o noivo chegasse de noite na cidade,
ela tinha que estar pronta, ela tinha que sair. Se o noivo chega, ela tem que ir para o casamento. Era assim a regra. Então ela tinha que ter pronto uma lâmpada com óleo pronto para poder, chegou de noite, vou acender minha lâmpada e vamos caminhar na rua, porque lá, né, é difícil a gente imaginar, mas não eram escuras as ruas, né? As coisas eram escuras porque não tinha luz igual a gente tem hoje, né? É difícil de imaginar, mas era assim, não tinha essas iluminações, então era difícil de enxergar, principalmente que o terreno ele era rochoso, era difícil de andar, de caminhar. Então, se precisasse sair à noite, ela precisava estar pronta. E um outro detalhe, a noiva, né, ela podia levar pessoas com ela, só que todas essas pessoas também tinham que estar prontas, porque o noivo chegou, a noiva não vai esperar, não pode esperar ninguém, tem que ir. O noivo chegou, a noiva tem que ir também. Um outro ponto muito importante aqui é que a noiva, a partir desse momento, ela começa a usar um véu. Ela passa a usar um véu em seu rosto e ela começa a ser reconhecida pela sociedade como a consagrada, como a separada, como a comprada por um preço. Ela é conhecida dessa forma. E por que ela usa esse véu? Para demonstrar para todas as pessoas, para todos os outros jovens ali na sua cidade, as pessoas que pudessem passar, que ela estava comprometida com alguém, que alguém já havia feito um contrato, uma aliança, celebrado uma aliança com a sua família e que ela já estava comprometida, que ela já estava separada. Então o véu, ela sempre tinha que usar quando fosse sair de casa, para demonstrar isso. Até para que nenhum outro jovem olhasse e viesse com outro tipo de oferta, com outro contrato. Olhou, viu uma moça com véu, ela já está separada para alguém. Quando tudo estivesse pronto, né? Quando tudo lá estivesse pronto, está tudo pronto, a câmara lá onde eles vão ficar, está tudo pronto, já separou um lugar, o noivo já fez tudo isso. Então o noivo ele prepara os seus amigos, né? E a gente pode pensar trazer hoje para cá como os padrinhos, né? Ele separaria os padrinhos dele e ele partiria em busca da sua noiva. E aí entra um pouco de uma forma meio romântica, né? Porque ele queria chegar de surpresa, já não bastasse o tempo, né? Às vezes ele poderia demorar muito tempo do que já fosse estimado, né? Mais de 1 ano, 2 anos, não se sabe, né? Então ele podia demorar. Então se não fosse o tempo, o noivo também queria sempre fazer uma surpresa, como se fosse algo de uma forma romântica. Ele queria chegar de surpresa. Mas como a gente conversou, se por acaso ele estivesse chegando de noite, ele não poderia simplesmente ir lá e tirar a noiva dele, porque ela estaria dormindo, né? Se a gente fosse pensar, né, ela teria que já estar pronta, então ela já poderia estar com o cabelo meio feito, né, meio pronto, só precisando tirar algumas coisas, né? Então, para que não houvesse nenhum imprevisto ali, o que era feito? Os padrinhos, né, os amigos do noivo, iam na frente, gritando, avisando, celebrando, dando um sinal, para que quando a noiva escutasse esses gritos, ela falasse, agora chegou o noivo. O máximo que ela ia conseguir fazer é pegar o seu enxoval, pegar a lâmpada se fosse à noite, avisar os seus amigos, as suas irmãs, sua família, o noivo chegou, vamos. Ela tinha que estar pronta para isso. Então, as pessoas, né, do povoado ali onde ela se encontra, as pessoas do povoado elas também saberiam, porque pensa só, você está na sua casa, do nada, e começa a escutar uma gritaria, né, uma agitação. Como era uma regra, como era uma tradição, se você escutasse uma gritaria, uma agitação, você prontamente saberia que era um casamento que estaria para ocorrer. E aí eu estava pensando, isso realmente acontece, é que não tanto mais agora. Mas geralmente quando a gente está em casa e não escuta umas buzinadas, né, hoje em dia, fica um monte de carro, uma carreata assim, né, passando, você olha, é casamento. Era mais ou menos a mesma ideia. Você estava lá na sua casa, você escutava uma gritaria, uma festa, uma alegria, fala, é casamento, vai ocorrer um casamento. Só que como a noiva estava com véu, não dava para saber quem era a pessoa, mas você sabia que existia um casamento, né? E se fosse à noite, além do mais, você só veria aquelas lâmpadas, né? Toda aquela iluminação ali, tudo ocorrendo, aquela gritaria. Então, obviamente, era notável que haveria um casamento ali. Quando o noivo e a noiva chegasse ao local,
a casa do pai, chegasse à câmara, o noivo e a noiva deveriam entrar na câmara nupcial, trancar a porta e mais ninguém entra ali. Mais ninguém entra. E a responsabilidade do pai e do noivo é de receber os convidados e os acomodar ali, né? Antigamente, as festas, geralmente de casamento, né, duravam 7 dias. Então era uma semana de festa. Então tinha que ter toda uma comodidade, tinha que ter comida a todos, tinha que ter vinho a todos, não podia faltar. Então o pai do noivo estava encarregado de receber as pessoas. Os amigos do noivo, né, ficavam ali próximos à casa, né, à câmara nupcial. Porque quando realmente os dois se tornassem um só, o noivo daria um sinal para o amigo do noivo e ele então declararia que a festa de casamento começava ali. Então a partir daquele momento começa a celebração, porque agora os dois se tornaram um. E eles eles faziam isso porque eles eram cheios de leis, né? Então tinha que começar somente quando os dois fossem um só, quando o matrimônio fosse consumado. Começa-se a festa, então a noiva e o noivo depois, eles saem, geralmente mais para o fim da festa, né? Ou seja, mais próximo do fim de uma semana, eles saem para sua aguardada aparição. Eles chegam e celebram juntos, brindando com todos os presentes. É servido um delicioso jantar, um delicioso banquete, e eles ali todos unidos, celebrando. A noiva agora ela já não mais precisa do véu. A noiva ela já está com o seu marido, ela já não é mais uma noiva e sim uma esposa, né? Ela já está com ele, eles dois são um, e ali é celebrado o novo casal. E assim se encerra a semana desse casamento. E depois que termina tudo, a noiva e o noivo já não ficam mais na casa do pai. Eles não ficam mais lá. Eles simplesmente pegam e vão para sua casa, que já está pronta, que o noivo já preparou também. Eles saem da casa do pai e vão para a sua casa. E agora eles são eles são um casal. Isso, tudo que eu falei, essa história que eu contei, é o casamento lá na época de Jesus. Era como funcionava o casamento naquele tempo. Era como era feito os costumes, os rituais daquele tempo. Só que agora a gente tendo essa ideia, eu acho que talvez para alguns já fica um pouco mais claro a noção do porquê que Jesus chamou a igreja de sua noiva. E eu quero elencar esses pontos aqui com os irmãos. O primeiro ponto que eu quero elencar com os irmãos e analisar com os irmãos é o seguinte: é o noivado, né, e o preço que foi pago. Como a gente viu, o primeiro passo oficial do casamento é o noivado. O que é o noivado? É uma promessa. Ali, quando ele chega com o contrato, ele chega para um trato com os pais da noiva, com a família da noiva, ele chega prometendo coisas para eles, prometendo coisas para ela principalmente. Ele faz promessas para a noiva, trazendo para o lado pro espiritual. Jesus trouxe promessas ao povo. Ele fez promessas ao povo e o povo fez promessas a Deus. Nós fizemos promessas a Deus. Quando nós nos convertemos, fazemos uma promessa a Deus, um contrato, uma aliança, né? Aqui eu estou falando somente de aliança, né? Quando nós nos batizamos, não sei se você se lembra do seu batismo, mas você prometeu, fez promessas a Deus, fez uma aliança com Ele. Cristo e a igreja trocaram promessas, ambos foram prometidos um ao outro. Esse compromisso é uma aliança. E uma aliança, né, ele é um acordo, é um contrato que une dois lados de uma forma legal. Na Bíblia, né, a gente tem a aliança, ela também une espiritualmente. Ele cria uma ligação especial entre as partes. Ela define os direitos, né, os deveres de cada uma das partes, e ela também define as consequências caso haja uma quebra da aliança, né? Dependendo do contexto ali, a aliança ela pode ser um juramento entre uma ou mais pessoas, né? Ela pode ser um juramento de paz entre nações, aliança.
ela pode ser um juramento entre duas pessoas, né, como a gente falou. E muitas dessas alianças também, elas eram seladas com sangue, né, para mostrar que as suas vidas estavam ligadas para sempre. E aí a gente começa a pensar, poxa, né? O que será que Deus fez, né? Que aliança é essa que Deus fez conosco, né? A gente consegue ver ao todo da Bíblia, a gente consegue ver alianças, diversas alianças de Deus com o povo. Mas a maior aliança que Deus já fez conosco foi a morte de Jesus na cruz. O sangue derramado na cruz foi o preço que foi pago. O preço que foi pago pela noiva, né? E aí, como eu falei lá no início, não era pago sim qualquer preço, era um preço altíssimo. Era um preço muito grande para mostrar a importância daquela pessoa, daquela noiva. Então, quando Deus ele morre na cruz por nós, ele está criando essa aliança. Ele está criando este compromisso conosco, pagando o preço, né? Pagando o dote, mostrando que ele nos ama. E além do mais, mostrando que valeu muito a pena. Se a gente for ver, eu não coloquei, eu só anotei, no finalzinho do versículo 28 de Atos 20, está falando assim, o próprio Deus considerou que valia a pena morrer por essas pessoas, né, pela igreja. Então, Cristo aqui, ele cria um pacto, ele cria uma aliança. Ele promete, faz promessas, e a gente pode ver isso no decorrer da Bíblia, e ele paga um alto preço. Ele morre na cruz por nós. Ele desce e dá o seu sangue para nos libertar, para nos purificar. O segundo ponto que a gente pode ver nessa história também é a espera que houve, né? Aí eu quero ler com os irmãos João 14, do 1 ao 4. Vai estar na tela também para os irmãos acompanhar. Lá está escrito o seguinte, ó: não permitam que essa situação os aflinja. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim. Há muitos lugares na casa do meu pai. Se não fosse assim, acha que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas se vou preparar lugar para vocês, significa que vou retornar e levá-los comigo, para que possa viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que eu vou tomar. Como a gente viu, Jesus veio e pagou o preço. E aí, ele foi, mas ele não foi com o intuito de deixar a gente sozinho. Ele foi justamente pelo que a gente viu aqui em João 14. Ele foi preparar um lugar para nós. E aí, mais uma vez, combina com o que acontecia naquele tempo. O noivo vinha, prometia, pagava o preço, voltava à casa do pai para preparar um lugar. E a morte de Jesus, ela demonstra isso. Ela demonstra que Deus vai voltar sim. É um preço alto, não tinha falado, ninguém simplesmente faz algo por fazer. Jesus não morreria por morrer. Ele não faria isso do nada, simplesmente por fazer. Deus fez isso de uma forma, com um motivo, com um fim. Deus fez isso, Jesus morreu por nós para pagar tudo, deixar tudo quitado, para nos purificar, como a gente já viu, e mostrar que, olha, agora é sério, é uma aliança. E é por esse motivo, por outros motivos, que também, se a gente for ler o Novo Testamento, você vai ver que a Bíblia enfatiza a necessidade que a gente precisa se preparar. Assim como a noiva se prepara, o noivo tem a missão de ir à casa do pai e preparar as coisas, a noiva também tem a sua missão, ela precisa se preparar. Ela precisa preparar as coisas, o enxoval, ela precisa deixar a lâmpada pronta, ela precisa estar pronta. Assim como a gente leu em Efésios 5, 27, Jesus ele quer voltar, o noivo quer voltar a ver a sua noiva gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso que está escrito, a gente leu, versículo 27. Como eu falei, ele se sacrificou para purificar, para olhar para a noiva e agora ver ela gloriosa, sem mácula. Além de tudo, lembra que eu falei? A noiva ela precisava estar com um véu. Além dela se preparar. Quando ela saísse, ela precisava estar com um véu. Ela precisava se mostrar à sociedade
sempre com o véu, mostrando que ela era separada. A mesma coisa que a gente precisa fazer como noiva de Cristo, a igreja de Cristo. O que Cristo espera da igreja é esse véu, ou seja, um posicionamento, uma definição. Cristo olha para a igreja e espera que ela seja separada, que ela posicione-se falando, olha, eu tenho um compromisso, uma aliança com Deus. Agora eu estou separada. E muitas coisas, muitas pessoas não conseguem entender essa nossa aliança com Deus, a aliança da igreja com Deus. E você vai ver, e pode acontecer nas nossas vidas, de ocorrer casos de outras pessoas darem ofertas por nós, como se quisessem nos comprar, como se quisessem quebrar essa aliança que nós fizemos com Deus. Mas nós devemos sempre nos lembrar que devemos resistir, aguardar por aquele que pagou um alto preço. Porque se ele pagou um alto preço, é sinal que ele vai voltar sim, é sinal que ele nos ama. Aí nós vimos, né, o noivado, o preço pago, essa espera, e aí o casamento, de fato. Nós estamos no momento da espera. Esse é o momento que nós estamos. E nós, nesse momento que estamos esperando, nós estamos aguardando a chegada do noivo para nos levar ao banquete do casamento. João, ele descreve lá em Apocalipse, formas de confortar os irmãos, confortar, meu Deus, os irmãos, os cristãos primitivos, dizendo, olha meus irmãos, ele vai voltar, ele prometeu, ele é fiel. Vamos ler, ó, é Apocalipse 19, o 7 ao 9. Ele diz o seguinte, ó, vamos celebrar, vamos nos regozijar, vamos dar glória a ele. O casamento do Cordeiro vai acontecer. Sua esposa já se aprontou. Ela recebeu um vestido de noiva de linho brilhante e resplandecente. O linho é a justiça dos santos. O anjo me disse, escreva isto, abençoados são os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E continuou, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então o João estava tentando alegrar os irmãos durante a espera. Alegrem-se, vai ocorrer um casamento, o casamento de Deus, né? Alegre-se, noiva, ele vai voltar. Apocalipse 21 também, do 2 ao 3, diz o seguinte, olha, ouvi uma voz como um trovão vinda do trono, olhe, Deus está de mudança, vai morar entre os homens e mulheres, eles são seu povo e ele é o Deus deles. Todas essas palavras ditas ali por João, era de forma para com que trouxessem a esperança para a igreja nós, para que confortasse, falando assim, olha, aguenta, aguarde, ele prometeu, ele não veio à toa, ele não veio aqui e morreu por você à toa, teve um propósito, tem um propósito, ainda vai ocorrer esse propósito, o casamento está chegando, alegrem-se, regozijem-se. O que eu vejo nisso tudo aqui é que Jesus, ele quer, então, uma igreja, uma noiva composta por pessoas santas, separadas, como a gente viu. E aí, enquanto eu estava no casamento, né, que eu falei, enquanto eu estava no casamento, eu estava pensando, lembrando, é verdade, o momento mais aguardado não é o do noivo, o noivo está entrando, não é o momento mais aguardado, não é, os padrinhos estão entrando. Não, o momento mais aguardado do casamento é a noiva. O momento mais aguardado é olhar para trás e ver como é que será que a noiva está. Ninguém sabe, né? Somente a mãe da noiva, a família da noiva, mas o noivo não sabe, os padrinhos não sabem, muitas vezes, né? Os padrinhos não sabem, os convidados não sabem, ninguém sabe como a noiva está. Então, o momento ali é de aquela sensação de, nossa, como é que será?
começa a imaginar. Eu lembro muito bem, eu fiquei, nossa, como é que será que ela tá? Ela falou tanta coisa, né, que ela estaria diferente e tal. Como é que será que é? Como é que será que ela fica de branco? E aí eu fiquei imaginando como é que passava na cabeça do primo dela naquele dia também. Como é que será que ele deve estar imaginando ela? Será que ele vai chorar? Será que não? Então, esse é o momento mais aguardado. Agora eu te pergunto, como é que Deus está neste momento? Né? Como é que Deus vai ficar no momento de estar aguardando a sua noiva? Agora que sabemos que nós somos a noiva de Cristo, como é que nós estamos? Né? Será que nós estamos bem vestidos? Estamos aparentemente bons? Será que estamos a ponto de ser o centro das atenções ali neste casamento, como a gente está vendo aqui? Será que quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar sua noiva limpa? Com roupas belas? Ou será que Jesus vai olhar e encontrar a sua noiva suja, com roupas rasgadas? Quero ler com os irmãos 2 trechos aqui, lá em 1 Pedro. O primeiro é 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Ele fala o seguinte, ó: por isso, arregassem as mangas, ponham a mente para funcionar e estejam prontos para receber o dom que está para chegar com a vinda de Jesus. Não se acomodem aos velhos caminhos do pecado, quando vocês só faziam o que queriam. Naquele tempo vocês não conheciam nada, mas agora vocês conhecem. Como filhos obedientes, andem no caminho da vida, moldado pela vida de Deus, uma vida ativa e cheia de santidade. Deus disse, eu sou santo, então sejam santos. E em 1 Pedro 2, 11 ao 12 diz o seguinte, ó: amigos, este mundo não é a casa de vocês, por isso não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego à custa da sua alma. Vivam uma vida exemplar entre os descrentes, para que o comportamento de vocês refute o preconceito deles. Então eles serão conquistados para o lado de Deus e estarão lá para participar da festa quando ele vier. Deus, ele quer voltar, encontrar uma igreja, como eu falei, composta por pessoas santas. A santidade representa a roupa da noiva. Uma roupa que brilha, uma roupa que não vem da noiva, né? O brilho da noiva não vem da noiva, sim vem do noivo, porque o noivo pagou com sangue. E Deus, ele quer ver essa verdade entre nós. Deus quer ver entre nós a igreja. Nós devemos ser santos, assim como lemos, não devemos nos acostumar com esse mundo, isso aqui não é nossa casa. Deus vai vir nos buscar, ele vai vir nos levar para morar com ele, para estarmos com ele. Por isso que Deus usa a noiva, o noivado, como uma comparação. Deus nos escolheu, Deus nos amou e pagou um preço altíssimo. Eu sempre gosto de pegar a reflexão do seguinte: é muito fácil ler, Deus morreu. Eu estava conversando isso com a Fernanda esses dias. É muito fácil ler na Bíblia, ler em devocionais, Jesus Cristo morreu, né, verteu seu sangue. É fácil ler, porque a letra ela é simples. Agora, se coloque no lugar, para gente que tem irmãos, para você que tem filho, você deixaria o seu filho morrer em prol de outra pessoa? E muitas vezes pessoas que não te amam, que não gostam de você. Aí começa a ficar mais entendendo aqui na mente, né? Fica mais fácil de refletir. Foi pesado, é um preço que não tem. Você faria isso? Você daria a sua vida para uma pessoa que muitas vezes não gosta de você, muitas vezes te ignora, muitas vezes fala mal de você? É difícil como seres humanos fazer algo dessa forma. Mas Cristo nos amou sem merecer, como eu falei nos louvores. Isso que me constrange, eu não merecia ser salvo. Eu sou uma pessoa, um ser humano que vacila, que tem os seus erros. Então, que merecimento eu tenho? Não tem, é graça. Não tem como explicar, é graça. É um preço altíssimo que ele pagou. Então, é quase como se fosse, coloca muitas aspas aqui, como se fosse uma troca, quase, né? Poxa, Cristo deu a sua vida por mim. O que eu
posso fazer por ele? Ele só espera que você seja santo, igual a ele. Ai, é difícil. Não é, porque Jesus veio à terra e não pecou, não falhou, viveu de uma forma plena. Você olha e fala assim, não tem o que falar. Então ele veio, não só, ele veio aqui como Deus. Não, ele veio homem, para mostrar, olha, é possível ser santo, é possível ser separado, é possível ser um cara diferente, uma pessoa diferente. Tem como. É isso que ele espera de nós. Agora, é para ser verdadeiro. E aí eu separei os casos que tem que ser verdadeiro. Eu separei alguns casos de igrejas ali em Apocalipse, né, as igrejas da Ásia, e as descrições que Deus fez de cada uma delas. Eu não vou ler os versículos, eu vou deixar eles, eu vou falar as referências, para você poder anotar e depois procurar, mas eu vou trazer aqui o que Deus falou de 7 congregações. Primeira que ele fala, de Éfeso. Assim, não, Éfeso não aceita ninguém mau, não aceita ninguém mentiroso, né? Só que, de acordo com Apocalipse ali, 2, do 2 ao 5, Deus fala, olha, mas vocês abandonaram o primeiro amor, e vocês caíram. A segunda, Pérgamo, ela conservava o nome do Senhor e não negou a fé, mas ela tolerava quem ensinava falsas doutrinas. Apocalipse 2, do 13 ao 15. A igreja de Tiatira era dedicada às obras, ela era ativa, ela tinha muitas obras, mas ela tolerava uma falsa profetisa, né? A Jezabel. Apocalipse 2, 19 e 20. Sardes, uma igreja que tinha a reputação de ser viva, só que no fundo ela era morta. Apocalipse 3, 1 e 4. 1 ao 4, na verdade. E Laodiceia, que se tornou morna. Apocalipse 3, do 15 ao 19. Ele fala das 7 igrejas. São cartas às 7 igrejas em Apocalipse. Aí eu fiquei aqui pensando, e se tivesse mais uma carta, né? E se essa carta fosse dedicada a nós como igreja? O que ela estaria dizendo? O que essa carta diria de nós como igreja? Jesus, ele elogiaria nossa fidelidade e dedicação? Ou ele teria uma lista de queixas a falar? Será que nós somos uma igreja, assim como a gente leu lá em Efésios 5, lá, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito? Será que nós vivemos de acordo com a verdade? Será que somos seguidores de Cristo? Eu sei que a igreja, ela é feita de pessoas. Então a análise não é, vou julgar o meu irmão, será que é nossa igreja? Não. A análise, ela é feita de forma individual. Será que a gente está buscando prosperidade? Ou será que a gente está buscando crescimento material, financeiro ali? Será que a gente está usando a palavra de Deus como um espelho? Ou como uma arma apontando para a vida dos outros? Será que nós estamos imitando a Cristo? Será que nós estamos imitando o mundo? Será que nós somos santos, assim como Ele disse para que nós fôssemos santos como Ele é santo? Será que tem sido isso? Eu pensei nisso tudo porque é para se pensar. É complicado, porque a gente vem falando, né? Cristo está voltando, Cristo vai voltar, Cristo está voltando, Cristo está voltando. Às vezes eu digo isso por pensamento meu já, de ter tempos atrás, de ter pensado dessa forma. Como criança pensei, nossa, mas o pastor fala tanto de Deus está voltando, Deus está voltando, Deus está voltando, mas Deus não volta, né? Se fosse pensar assim, já se passaram 26 anos, né? Deus não voltou. Mas não é dessa forma que nós temos que pensar. Cristo está voltando, sim, Ele vai voltar. Aí servem as outras cartas, aí servem aquelas coisas que a gente leu para nos alegrarmos, para buscarmos a Deus.
para nos alegrar, porque sabemos que o noivo vai vir. Só que o que é mais importante de saber que Deus está voltando é saber que nós estamos prontos. Do que adianta Deus voltar, Jesus voltar para vir nos buscar, a gente está todo sujo, se a gente não está pronto? É um negócio que a gente tem que pensar. Eu gostei de uma frase que eu ouvi, não lembro aonde eu ouvi, que não existe aposentadoria em Cristo. Não tem como você se aposentar em Cristo. Como é que você se aposenta com Cristo? Não tem aposentadoria. Você nunca vai chegar no nível de tipo, cheguei no nível máximo de Deus. Agora, eu e Deus, não tem. É uma crescente, é constante. Não dizem que nós não conhecemos 100% as pessoas ao nosso redor? É a mesma coisa com Deus, a gente vai conhecendo a cada dia. É uma busca constante de conhecimento, de crescimento. Então não tem um nível máximo. Ainda tem muito a aprender. Então, o que eu sempre coloco na minha vida? Eu sempre falo de sermos humildes para reconhecer os nossos erros, estarmos todos os dias buscando essa mudança, buscando esse crescimento, buscando essa visão de corpo, buscando ser diferentes. Será que realmente somos diferentes? É uma pergunta que tem sido feita. A gente tem que fazer. Eu peço que os irmãos abaixem suas cabeças, para a gente estar fazendo essa oração. Vamos orar juntos. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos amou. O Senhor deu sua vida. O Senhor morreu por nós. O Senhor nos comprou por um alto preço. Preço de morte, de sangue. Isso tudo porque o Senhor nos ama. Mas, Pai, sabemos que é necessário haver uma mudança. É necessário ser pessoas diferentes. É necessário não ser mais o mesmo. O Senhor nos ajude, Pai, a cada dia mudar, a cada dia ser pessoas novas, pessoas melhores. Que o Senhor tire de nós qualquer coisa que nos impede, que o Senhor tire de nós, afaste das nossas vidas aquilo que está nos sufocando o nosso crescimento espiritual. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que o Senhor nos ajude nessa visão. Porque sabemos, Pai, o Senhor mesmo disse que o Senhor irá voltar. O Senhor não é um homem para poder mentir. O Senhor é Deus. O Senhor não mente, o Senhor não volta atrás das suas palavras. O Senhor disse que irá voltar e sabemos disso, temos a certeza disso. Enquanto aguardamos a tua volta, Pai, nos ajude a ser a noiva perfeita. Nos ajude como igreja a crescer, como igreja a entender a ideia do corpo, a entender que temos que ser um, Pai. Que o Senhor nos ajude nesse crescimento, que ao mesmo tempo é em grupo e individual. Que o Senhor nos ajude a ser pessoas melhores naquilo que o Senhor espera. Nos ajude, Pai, dia após dia, a serem santo como o Senhor é santo. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que nós possamos meditar nessa palavra. Não somente escutá-la aqui. A gente já tem falado sobre... nas bases que a gente falou, né, nas bases passadas, nós falamos de mudança constante. Na última, nós falamos justamente sobre sacerdócio, né? E é um negócio que nunca vai ser um negócio que, nossa, que repetitivo. Não é. Mudança não é algo que, nossa, tá ficando chato, tá ficando repetido. Não. Mudança é algo que a gente precisa ouvir sempre, meditar sempre, buscar sempre. Então, que possamos buscar a mudança em Cristo. Amém, meus irmãos? As palmas ao Senhor, amém? Amém.